bom dia, boa tarde ou boa noite. Estamos aqui em mais um IBIXcast, hoje com o nosso convidado maravilhoso, nosso conselheiro, querido Caio Mesquita, que além de conselheiro, é CEO da Empíricos, é sócio do BTG, da Acta. Caio, muito obrigada Isso. pela sua presença. Prazer, Seja, prazer, uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, Super Caião, por ter obrigado. vindo. Valeu. seja muito bem-vindo. Caio, para começar aqui, até ambientar Tá um bom, pouco o pessoal que está nos assistindo, queria que você contasse um pouquinho da sua história, tá do bom, surgimento da Empíricos, tá bom. como que tudo aconteceu. Vamos lá, tentar resumir então essa trajetória já de 13 anos, né? 13 anos? 13 anos, foi 2009. A gente vai fazer 13 anos mês que vem, novembro de 2009 que a gente fez. E aí é a seguinte, quer dizer, eu tinha uma carreira de mercado financeiro, mercado de capitais, tal, investment banking. E aí e saí do mercado financeiro lá em 2002, né? Fiz um negócio completamente fora do mercado financeiro, um negócio de alimentação, uma rede de restaurantes. Em 2009 eu vendi a minha participação, eu era sócio meio a meio, vendi a minha metade e estava preparado para fazer um ano sabático. E aí eu conheci o Felipe e o Rodolfo. Felipe e o Rodolfo são os meus sócios, os outros dois fundadores da Empíricos. Na época eles estavam na Infomoney, no site financeiro, né, de notícias financeiras, que na época não era da XP, era dos donos originais. E eles já tinham vontade de fazer alguma coisa ligada a research, né, análise de investimentos, pensando, na verdade, na pessoa física, mas no modelo independente. O que quer dizer modelo independente? O research, tradicionalmente, é feito por bancos e corretoras, eles fazem as recomendações, e o research é fornecido gratuitamente, em reciprocidade ao relacionamento. E aí tem questões aí de conflito de interesse, quando uma corretora recomenda, ela está realmente pensando no melhor interesse do cliente, ou ela está pensando no interesse comercial dela em vender aquele produto financeiro. E já tinha, quer dizer, nos mercados mais envolvidos, Estados Unidos, Europa, o research independente já estava crescendo muito naquela época, e eles tinham essa ideia, essa vontade de fazer isso no Brasil. E a gente se conheceu aí por amigos em comum e fundamos e criamos a empresa. Fundamos a empresa no final de 2009 de uma maneira assim bem despretensiosa, vou confessar para vocês. Como eu falei, eu estava saindo de uma experiência empreendedora, queria naquele momento, tinha uma vontade minha de voltar para o mercado financeiro, mas não queria trabalhar em banco. Achei os dois assim incrivelmente talentosos, assim, eles eram super jovens na época, eles tinham 25 anos, na época eu já sou mais velho, eu tinha uns 40 anos mais ou menos, e falei, puxa, vale a pena, uma aposta assim, no final não exigia grande capital, né, porque no final era um pequeno escritório que a gente, no final, o primeiro escritório nem era um escritório, era uma casa emprestada, literalmente uma garagem, né, e a gente se lançou nessa. No começo, a gente distribuía o nosso conteúdo. Primeiro fizemos um esquema de free trials, distribuindo gratuitamente. Aí eu distribuía para pessoas que eu conhecia, gestores de fundos, ou pessoas físicas que tinham interesse em investir. E depois começamos a cobrar. Tínhamos um produto na época, era o relatório Empíricos, era uma assinatura apenas. E começou a pegar tração. E naquele momento, assim, era um momento muito diferente do que é hoje, né? 2009... Mais uma vez, assim, não tinha redes sociais. Realmente, a análise de investimentos era para as corretoras. Você tinha cerca de 500 mil CPFs na bolsa, hoje são 4 milhões, um mercado muito menor. E que ainda estava, inclusive, voltando da questão ali da crise por conta da Lehman Brothers, né? A bolsa estava voltando naquela época. Não, é verdade, época. Foi bem próximo dessa época, foi 2008, pegamos né? o pós disso, uma recuperação. E de novo, acho que de alguma forma a gente conseguiu engajar, porque a gente conseguiu, assim, meio que rápido, assim, amealhar uma base, assim, para a gente hoje modesta, mas naquele momento interessante de clientes. E principalmente quem terminou engajando com a gente foram, assim, surpreendentemente para a gente, corretoras. Muitas corretoras, tinha muito mais corretoras na época, corretoras pequenas, que para elas ter um departamento de research próprio era caro, mas precisavam de conteúdo, né, de recomendações para passar para os clientes. Então a gente chegou a ter
acho que 13, no máximo, no pico, foram 13 corretoras que a gente chegou a ter, que a gente distribuía o nosso conteúdo via. Então, não era uma relação B2C, como a gente tem hoje, era um B2B que a gente terminou, de alguma forma, entrando nisso. E foi nesse modelo até 2013. Aí, em 2013, teve uma mudança importante. E a gente deu uma baita sorte, porque uma empresa americana, chama Agora, que não tem nada a ver com a corretora Agora, nos procurou do nada, acho que encontrou a gente, falou, a gente está em vários países, acho que na época eles tinham presença em 15 países e a gente sempre trabalha com um parceiro local. E a gente identificou vocês, a gente percebeu que o conteúdo de vocês é um conteúdo bacana e a gente queria se tornar sócio de vocês e fizemos uma negociação rápida, vendemos metade da empresa para eles, mas no final, em retrospecto, a gente podia ter dado essa metade, porque o que eles agregaram, aportaram no modelo de negócio, realmente foi transformador. Porque eles trouxeram o know-how de marketing digital que a gente não tinha. Até então, a gente era totalmente offline, a gente tinha um PDF que a gente distribuía por e-mail, mas não tinha o esforço organizado de captação de novos clientes via marketing digital. E trouxe também uma arquitetura de produtos no esquema editora digital, que também a gente não tinha. A gente tinha um produto e a gente reorganizou a nossa oferta em séries, em publicações. Então, a pessoa que gosta de dividendos, a gente fez uma assinatura com conteúdo de dividendos. Para a pessoa que gosta de ações com alto potencial de crescimento. Exatamente. Melhor, a gente organizou dessa maneira essa oferta de produtos. E aí, em 2014, a gente lançou essa nova Empírico, já com esse modelo de negócio que os americanos aportaram. E aí voou. Foram eles também que trouxeram essa pegada, que eu percebo hoje que o Empírico tem uma pegada muito mais objetiva, muito mais direta, até em se comunicar. Diferente do que a gente via no tradicionalzão, que era que nem advogado, ficava sempre assim, olha só. Diferente até do próprio mercado brasileiro, você percebe, né? Aí depois, assim, a gente influenciou bastante, o mercado mudou. Nós fomos um dos criadores dessa nova maneira das pessoas se comunicarem. Inclusive, na época, muita gente torcia o nariz, né? Não entendia. Até então, eu lembro que antes de vocês, eu não sei se isso começou com vocês, acredito que sim, mas era tudo muito velado, muito... Olha, era muito isentão, sabe? Tipo, você não dava muita segurança. Eu falei, poxa, eu contrato um analista, contrato um especialista, mas e aí? O que você sugere? O que você acha? O que você percebeu? Olha, então, é assim, sabe? Mas e aí? Qual que é a sua opinião, né? Tudo bem, tipo, eu só quero saber uma coisa mais objetiva. E não tinha muito isso, né? Muito velado. Muito na tradição de como os bancos se comunicavam, até se comunicam hoje. De novo, mudou, mas muito essa tradição de, qual que é o linguajar que eu posso usar, tá? Uma coisa muito regulada. E aí a gente foi, assim, à margem disso. Trouxemos também, de novo, por conta dos americanos, muito dessa linguagem... A linguagem do marketing digital, da conversão. Eles estão muito à frente da gente nesse sentido, né? Muito. Nessa área, anos-luz. Então, E aí, naquele momento, assim, quando ninguém fazia da maneira com que a gente fazia, aí o crescimento foi brutal, né? A gente cresceu bastante e ocupou um mercado que até então não existia. Aí depois vieram até... Claro, aí uma evolução natural do mercado. Outros players... no final, assim, copiando o nosso modelo de negócios e tal. E, por outro lado, também o mercado crescendo. Então, tem uma força, assim, do nosso... A gente surfou essa onda do crescimento do interesse da pessoa física. A XP crescendo muito, né? Muitos clientes entrando no mercado e a gente participando disso, né? E aí a empresa evoluiu bastante e tal. E hoje... No final, a gente terminou reconectando com a origem, porque aí a partir de 2018, a gente foi além do conteúdo, né? A gente fez, na época, uma parceria, inicialmente, que era uma gestora de... Porque o pessoal... Qual era a questão que a gente começou a identificar? A dor, né? Que a pessoa recebia o nosso conteúdo, mas depois você tinha implementação. Aí também ele tinha que abrir a conta na corretora, aí tinha que tratar com o assessor terminava, de alguma forma... influindo, e aí não era bacana. A gente percebeu que
quer dizer, muitos assinantes falam assim, puxa vida, mas me ajuda a investir também, não só com orientação, mas como é que eu implemento isso aí? Então a gente fez parceria com uma gestora, que era a Vitrio, que ela montou fundos que replicavam as nossas carteiras. Aí ficou uma plataforma aberta. Olha, puxa, se você quiser implementar na sua corretora, beleza, mas tem aqui uma facilidade de você rapidamente, não clicar de um botão, entrar no aplicativo da gestora e investir naquele fundo. Essa gestora depois também se tornou uma corretora. Aí você podia investir diretamente nos títulos e tal. E aí, no final, mais recentemente, agora trazendo aqui, em 2021, no ano passado, esse ecossistema que era conteúdo da Empíricos, a gestora e a corretora Vitrio, que a gente estava dando o nome de Universa, a gente foi comprado, né? A gente passou a fazer parte do grupo do Banco BTG Pactual, mas mantivemos uma unidade separada. Então, a gente está dentro do esforço de varejo do Banco BTG. O Banco BTG, tradicionalmente, um banco de investimento, grandes clientes, né? E ele começou em 2016 a entrar no varejo, com o BTG Digital, que eles chamavam na época. E nós somos uma unidade, então, do que antes chamava BTG Pactual Digital, hoje é BTG Pactual, uma unidade de varejo, trabalhando com clientes, pessoas físicas, mas ainda, de qualquer forma, a pessoa pode optar, ela pode simplesmente ser um assinante do nosso research, ela pode, e aí a gente rebatizou recentemente a Vitrio de Empíricos Gestão, a gestora Empíricos Investimentos, a corretora, ou ela pode diretamente, não quero assinar, eu quero só investir com vocês aí nos fundos, puxa, tá aqui tem os fundos da Empíricos Gestão, não, eu quero implementar, tem Empíricos Investimentos com uma série de features assim, interessantes, corretagem zero, a gente tem cashback, a gente tem uma plataforma super moderna, é uma das corretoras mais novas do mercado, tal. E com a retaguarda do Banco BTG Pactual, o maior banco de investimentos da América Latina, 40 bilhões de reais em capital, então ficou uma combinação bacana. A gente continua na condução do negócio, como você falou, a gente virou sócio do banco, eu, Felipe, o Rodolfo e o Jojo, que veio da Vitrio, mas a gente opera de uma forma independente. A gente tem as nossas próprias metas, os nossos próprios objetivos de crescer o negócio. Tem pouca interferência. Tem pouca interferência, eles dão apoio para a gente e tal. E aí ficou bacana, porque também a gente tem um acesso a produtos e acesso a capital que a gente não tinha antes, mas mantém o modelo com a mesma pegada. Coisas que o BTG não faz, a gente faz, né? Aquele DNA nosso, a gente Essa entrada acho que muda um pouco o patamar da empresa, muito rápido, não muda, Caio? Muda. Cria-se algum tipo de desafio novo, alguma coisa assim, mais, caramba, agora, pô, legal, acabou a festa, agora vamos... Puxa, assim... Quer dizer, o desafio, assim, existe, mudou um pouco o jogo. A gente continua tocando o negócio absolutamente da mesma maneira, com o mesmo comprometimento em crescer e trazer o melhor para os nossos clientes, o melhor conteúdo, as melhores ofertas a um custo acessível. Mas, obviamente, a gente entra dentro de um projeto bastante ambicioso. A gente acredita que a gente está no time vencedor. Essa também foi a nossa aposta. A gente entendeu também que o jogo, conectando com 2019, o jogo mudou, agora, quer dizer, são poucos players muito poderosos que estão participando desse jogo e que se manter de uma maneira independente, como a gente estava, totalmente independente, trazer alguns desafios para a gente, né? E que a gente superou com a força do grupo, né? O grupo é muito forte, né? Traz mais segurança. Caio, e o que você vê de mudança nesse setor de investimentos? E o que você acha que o mercado ainda vai passar até ele chegar, vai na sua máxima maturidade? E tem alguma coisa específica acontecendo agora? Quer dizer, uma coisa que a gente sempre criticou, bateu, né? Isso desde o nosso início, né? Quando eu falei para vocês em 2009, a questão aí do conflito de interesse, né? O quanto que as instituições estão pensando no melhor do cliente, uma relação duradoura e tal. Eu acho que cada vez mais essa questão tá ficando clara para os clientes, né? E
puxa, é natural, né? Isso com o consumidor de maneira geral, né? Ele quer bons serviços, ele quer bons produtos a um custo acessível e ele quer um jogo claro, né? Um jogo claro. Então, quando ele percebe que de alguma forma ele está sendo aquela história, ele não é o cliente, mas ele é o produto, né? Ele desconfia. Então, acho que o mercado está evoluindo. Quando a gente trouxe a parceria da Vitro e tal, a gente sempre bateu na tecla do investimento 3.0, menos conflitado. Eu acho que essa tendência é uma tendência que permanece. Eu acho que, na verdade, o que está acontecendo é que os próprios escritórios, né, que muita gente critica dos agentes autônomos, e pô, um trabalho espetacular que eles fazem, mas eles estão revendo um pouquinho, porque também no final, se você fica de alguma forma pensando só na receita hoje, beleza, você consegue, né, de novo, né, fazer um bom dinheiro, mas o relacionamento no longo prazo termina se desgastando. Eu acho que o mercado está indo aí cada vez mais para uma relação mais equilibrada e mais transparente, né, dentre os ofertantes de serviço e os consumidores. Obviamente, questões de tecnologia, a gente está aqui na Webix, questões de tecnologia são importantes, né? São cada vez são mais relevantes, os aplicativos serem fáceis, serem confiáveis, isso cada vez mais vai ser determinante, né? Boas ofertas. Acabou aquela história só de você ficar, conversando com o teu corretor no telefone, as pessoas não têm mais tempo para isso, elas querem rapidamente acessar as informações, elas querem saber o que está acontecendo no momento. Então, a gente investe bastante dinheiro em trazer uma experiência bem fácil nos nossos aplicativos, tanto do research como da parte de implementação. Acho que isso continua sendo os drivers, né? Mais transparência, né? Um jogo mais claro com o cliente e cada vez mais tecnologia, né? Acho que essa é a tendência meio secular, né? Para onde a gente está caminhando. Perfeito. E vamos falar de Webix. Sim. Como é que você conheceu o projeto? Né? Como que isso aconteceu e de onde veio o interesse, né, em se aproximar da gente aqui hoje? Acho que tem pouco a ver também com a trajetória da Empíricos. A Empíricos, a gente foi um dos pioneiros assim, em falar em criptoativos, criptomoedas no Brasil, né, como investimento. Né. Era uma coisa assim, bem limitada, quase até underground e tal, mas em 2017, né, que foi aquela boom grande, a gente participou disso, né, no final. E a gente... Quer dizer, nós somos assim, entusiasmados, né, com as moedas digitais, né? A gente acha, no final veio para ficar e tem cada vez mais oportunidades de investimento interessantes. E em 2007, a gente criou uma série de assinatura, uma publicação, na época chamava, acho que é Crypto Legacy, eu não lembro exatamente o nome, e muita gente, a gente começou a captar muitos assinantes. As pessoas estavam interessadas nisso, precisavam de orientação, precisavam entender o que estava acontecendo. A Empírico já era reconhecida pelas pessoas físicas como uma autoridade em investimentos. Então, a gente começou a se destacar. A gente, dezenas de milhares de assinantes já em 2017. Hoje, a Empíricos, no total, tem mais de 100 mil assinantes que assinam algum conteúdo de cripto nosso. Então, dos nossos 400 mil, um quarto assinam um conteúdo de cripto, né? E aí eu fui procurado, eu não lembro mais um ano, 2018, eu acho, tal. Eu tinha acho que um amigo em comum com o Alê, ele chegou na gente, apresentou o projeto. Pior que eu tava até tentando lembrar aqui como é que foi, porque faz tempo, cara. Faz tempo. Foi em 2018. Acho que foi 18, né? Então, o Ale estava com aquela ideia de montar um conselho de pessoas que pudessem agregar, né? Uma boa sacada dele ali. Falei, puxa, então, como é que eu monto um grupo de pessoas para me ajudar a pensar no negócio, né? Multidisciplinar. Isso. Pessoas de marketing, pessoas do varejo, pessoas de tecnologia... E aí ele viu na gente, em mim aí também, como alguém que pudesse conectar com o mundo dos investimentos, mas com o investimento com essa pegada, né? De tecnologia, de cripto e tudo mais. E
E também, via na Empíricos, também um player também do marketing digital, marketing performance, como trabalhar as redes para incrementar vendas, né? Engajar potenciais clientes. Então, ele viu esses 2 atributos nossos, né? A parte de investimentos, a parte de marketing digital, da conversão. É legal que, se parar para analisar bem, tem um jeitão parecido, né? A proposta da Empíricos de fazer algo que vem lá de um tradicional, de um jeito tradicional de se fazer, mas de uma forma um pouco mais inovadora, um pouco mais arrojada. É mais ou menos também o que a proposta da Wibs, né? Que é pegar o tradicional ali, o marketing digital, que é feito de um jeito mais tradicional, mas fazer agora de uma forma mais inovadora, mais arrojada. Exato. E até muito do que o Caio estava falando, de agregar muita transparência às coisas que a gente faz, né? Porque a gente tem um modelo que, essencialmente, se você parar para pensar, a gente tem um cliente que é produto ao mesmo tempo, que é a nossa comunidade. Exato. Então, a nossa comunidade, ao mesmo tempo que ela está ali na plataforma, trabalhando para as empresas, que aí sim são puramente clientes, e ganhando as moedas dela, ela é parte dessa força que a gente vende para a empresa. Dessa oferta como um todo. E ela é remunerada justamente por isso. E dentro do projeto como um todo, dentro de tudo que a gente está fazendo, a gente sabia que estava assumindo um risco na hora que a gente resolveu colocar a cara à frente da empresa, né? Então, se você pegar 90% dos projetos cripto, ou ninguém sabe de onde vem, ou sabe, mas a pessoa não está ali, né? O Vitalik não está o tempo todo ali tomando porrada da comunidade, conversando ali, explicando o que ele está fazendo, para onde ele vai. E quando a gente tomou essa posição, a gente percebeu que a comunidade se fortaleceu. Né? Então, é claro, sempre vão ter os haters, você aumenta também aquele grupo de pessoas que vai chegar em você e vai falar mal do que você está falando, do que você está falando e do que você está fazendo. Só que, ao mesmo tempo, quem entende aquilo, né, e o porquê dessa transparência, entende a força que existe por trás de você ser a cara da empresa e, ao mesmo tempo, você tá ali diretamente conversando com ele, isso fortalece a empresa e o grupo de uma tal maneira que eu acho que você cria uma experiência completa para quem entendeu para onde você está indo e a maneira como você está fazendo as coisas. Isso. Então, nisso eu acho que a gente conversa muito. Hoje, o seu olhar, né? Olhando para o Webull, olhando para a moeda, para tudo que a gente está construindo, o que você enxerga de maior potencial e o que você veria como nosso maior desafio para a gente chegar lá? Bom, cara, potencial é infinito, né? Tanto é que eu me apaixonei pelo projeto, porque na hora que você consegue conectar, quer dizer, a força das redes sociais, na força das comunidades, né? E consegue chamar as pessoas para participarem dos economics desse negócio, né? De também virarem sócios desse negócio, isso aí é super forte, né? E quase inédito, né? No final, as pessoas estão nas redes sociais gastando tempo e não volta muita coisa. Influenciando o tempo todo, isso. Mas E nada, quem ganha né? dinheiro é o Facebook, é o Google, o Twitter, ou as empresas, né, que terminam anunciando e elas adquirindo novos clientes. Então, acho essa oferta é a oferta que mais me chamou a atenção e eu acho realmente uma proposta revolucionária. O grande desafio, que acho que é o desafio, inclusive, desde o momento inicial, que é o que eu lembro da primeira reunião que eu tive com a Lê, o grande desafio é realmente formar essa rede, não só conectar essa rede, que é o tal o desafio da rede. Né? A rede ela precisa dos usuários, ela precisa dos assinantes, e os dois perceberem valor nessa rede. E a dificuldade, também fazendo um paralelo um pouco da Empíricos, a dificuldade no começo que a gente tinha das pessoas entenderem qual que é o valor da oferta. Aí, também conectando com a gente. Como eu falei com vocês, 2009, research, as corretoras e bancos faziam. Supostamente de graça, você não pagava por aquele conteúdo. Você era cliente lá do banco, você recebia lá. Aí você vem uma empresa nova e fala, vou começar agora a cobrar uma coisa que eu recebo. Por que eu vou pagar por algo que eu estou recebendo gratuitamente? As pessoas começaram a pagar, começaram a perceber o valor disso. O valor eu pago para esse negócio, eu tenho valor. E aquele conteúdo que eu estava recebendo, na verdade, puxa, não é tão bom assim, não se compara. Então, tem um valor percebido que as pessoas passaram a atribuir que justificava o pagamento. Né? Eu acho que o desafio da empresa, da Webull, e eu sei quando vocês estão trabalhando, a gente está acompanhando o conselho, tangibilizar isso. Quer dizer,
os clientes, né, para as empresas, para os anunciantes e tal. E deixar claro, e para cada vez mais, e aí acho que também é da experiência, na hora que... E aí também é o fenômeno de rede, se eu, micro-influenciador, começar a usar e começar também a monetizar, eu vou falar para o meu amigo, vou falar para minha mulher, para o meu namorado e tal, e a coisa vai crescendo. O desafio é fazer essa coisa tomar corpo. Acho que talvez... E aí também, outro desafio que vocês têm e tal, que é um desafio que está aí presente, puxa vida, a indústria, quer dizer, o segmento todo de cripto também é nascente. Então, você tem aqueles problemas do começo lá, fraude, picaretagem, usado para lavar dinheiro, aquelas histórias todas, e como é que toda a indústria de cripto foi provando o seu valor, e também as questões de mercado, né? A ciclicalidade de mercado. Puxa, aí o Bitcoin vai para $69 mil, 20. Vai para $1 bilhão. Não, agora vai para $20 mil, vai para zero. E esse negócio do fear and greed, né? Muito greed de um lado, fear do outro e tal. Então, como é que vocês estruturam uma empresa no mercado que é bastante cíclico, né? E que ainda está se provando. Mas, assim, se não tivesse esse desafio, era muito fácil, a gente tinha um monte de gente fazendo, né? É isso que é legal, né? E é o que eu costumo dizer. Na verdade, é essa parte desafiadora de você trabalhar com uma coisa que tem volatilidade, né? Porque o elo central ali de todo esse ciclo virtuoso que é a Wibix é a moeda Wibix, né? É ela que me interessa ganhar de você, anunciante, e é por ela que eu vou fazer algo por você. Sim. Mas eu só vou fazer isso porque ela tem um potencial. Sim. Ela tem o potencial de valer mais daqui a pouco. Se tira isso, você perde aquele entusiasmo de você fazer. Aí você vira realmente como é um programa de vantagens, pontos, que já existe em números. E é outra proposta. Então, a parte mais desafiadora é realmente o tempero, a parte boa do processo, né? Que tem que ter. Excelente. Ô, Caio, e você, nesse mercado, né, de investimento aí há 13 anos, através da Empíricos, há mais tempo como pessoa física, como é que você enxerga o apetite de risco do brasileiro ao longo desse tempo? Teve alguma mudança mais drástica aí? O brasileiro ainda é muito conservador, ele está mudando essa mentalidade. O que você enxerga em cima disso? Assim, vamos lá. Primeiro, fenômenos brasileiros, né? O Brasil, você teve uma fase, décadas de altíssima inflação, chegou até a ter hiperinflação. A partir do Plano Real 94, começa a estabilização da economia e ela é feita ao custo de juros muito altos. Né? Então, você teve que estabilizar a moeda pagando muito. O Brasil, assim, nos últimos quase 30 anos de Plano Real, sempre, né, o Brasil é o campeão mundial dos juros, né, juros reais altos, né, porque você teve que fazer isso para você continuar com o controle de preços. Por conta disso, investir era relativamente fácil, porque, puxa vida, a renda fixa, e ainda renda fixa de curtíssimo prazo, um fundo DI, é a coisa é bem simples, né? Você deixa lá teu dinheiro, você tem liquidez imediata e, além do mais, te paga super bem. Então, as pessoas não precisavam se sofisticar, elas não precisavam tomar risco. E natural, as pessoas têm uma racionalidade. Por que eu vou me dar o trabalho de ficar entendendo uma ação, uma estrutura mais sofisticada se eu deixar o meu dinheiro num fundo DI e podia ser aqueles fundos DI de banco, uma taxa de administração altíssima, mesmo assim dava rentabilidade boa. Então, vou ficar aqui, eu tenho relacionamento com o bancão, eu faço o meu crédito aqui, eu pago as minhas contas, deixo num fundo deles e dá tudo certo. Gradualmente, isso foi mudando, né? Quer dizer, aí, fenômeno de décadas, né? Os juros reais, de novo, tem ciclos, mas se olhar nos últimos 30 anos, foram caindo.
E aí as pessoas, que é o tal do, de 10 anos para cá, que o André Esteves, do BTG, fala do financial deepening, onde as pessoas foram obrigadas a se sofisticarem mais e tomar um pouco mais de risco. Puxa vida, não dá para, assim, essa coisa de eu vou ter juro real gordo, numa aplicação de curtíssimo prazo, de alta liquidez, puta, não rola mais. Não rola mais. Uhum. Você pode até num ponto agora, puxa, tá alto mesmo, porque a inflação precisava controlar tal, mas a partir do momento que o Banco Central perceber, tiver certeza que a inflação está se controlando, ele vai voltar a baixar os juros. E é assim que as economias desenvolvidas funcionam, né? Então, desde a nossa atuação de 2009, a gente cada vez vê as pessoas mais interessadas por investimentos e investimentos de mais risco, de mais sofisticação, que exigem mais conhecimento. A Empíricos cresceu muito por conta disso. As pessoas, puxa, elas querem rentabilizar o seu patrimônio e foram forçadas a perceber que aquele investimento fácil, aparentemente fácil, não era o melhor investimento. Para a tua liquidez, para a tua reserva de emergência, faz todo sentido. Mas não vai botar todo o seu patrimônio, tal, não é a melhor alocação do ponto de vista de retorno sobre o capital investido, botar tudo no curto prazo num fundo DI, ainda mais aqueles fundos que tinham uma alta taxa. Então, o mercado naturalmente vem se sofisticando e é um processo de amadurecimento de desenvolvimento do mercado financeiro do Brasil. Mas uma questão né? de adaptação do que de perfil mesmo, né? Tipo, puxa, mas assim, quer dizer, o processo e as forças do mercado, da economia, empurram as pessoas para isso, né? Aí você vê, inclusive, distorções. Você olha, pensa o que está acontecendo no mundo lá. O que aconteceu? Esse negócio, essa política dos bancos centrais de fazer juro baixo, até negativo chegou a estar, para continuar estimulando as economias. Então, o pessoal fala da tal da farra monetária, o capital a custo zero, tal. Aquilo empurrou isso nas grandes economias, empurrou as pessoas a tomarem muito risco. A tomar muito risco, porque se eu deixar meu dinheiro lá, não só eu não estou ganhando nada, como ainda estou perdendo, né? Então as pessoas foram obrigadas a tomar risco. Aí foi demais, né? Aí o que a gente está vendo hoje nas grandes economias, pensando nos Estados Unidos, né, como exemplo, como maior economia do mundo, a correção nas bolsas, a correção nas ações, principalmente das ações de tecnologia, né, as ações das empresas cujo valor está muito no futuro, que agora, com a volta dos juros, né, esses fluxos de caixa no futuro começam a ser descontados a uma taxa maior, aí puxa vida, né, isso afeta o preço e as pessoas começam agora a ver nos Estados Unidos de volta o valor na renda fixa, né, porque a renda fixa voltou. Hoje o título de 10 anos nos Estados Unidos, o título do Tesouro Americano, está quase 4%. Puxa, 4%? Eu tenho uma perspectiva de inflação aqui no longo prazo de 2, 2,5%, um juro real de 1,5% nos Estados Unidos, com risco zero, que é o risco do Tesouro Americano, puxa. Aí, entendeu? Começa a fazer sentido. Porque o americano ele deixou de gostar de risco? Não, é que, puxa vida, né? Para onde o mercado está indo, né? Eu acho que no Brasil, com o mercado financeiro menos... Uma tradição o mercado financeiro no Brasil é bem sofisticado, né? Mas uma tradição de investimentos não tão sofisticada como a principalmente dos Estados Unidos, a gente ainda está aprendendo isso, né? Eu acho que entra até muito nisso, né? Numa questão de educação financeira e educação sobre investimentos, né? Que é algo que agora está começando a surgir aqui. Então, a gente viu, né? Eu acho que uma onda de novos investidores estavam super desinformados também. O pessoal começou a entrar nesse mercado porque estava em alta, né? Mas nem precisava, né? Então, Por que preciso me informar de novo para deixar meu dinheiro num DI que está me pagando, sei lá, 2% ao mês? Eu não preciso me informar, tá? Eu estou vendo o dinheiro acontecer. Aí, isso aí. Aí, puxa, 10 anos para cá, eu preciso entender melhor. Puxa, será que tem um mundo além da renda fixa? Tem a renda variável, né? Tem fundo imobiliário. Aí, mais recentemente, puxa, tem criptoativos. O que é isso? Deixa eu entender mais.
Aí a pessoa vai se informar, e aí também agora, porque olha o setor que a gente atua, que é esse setor do research, da informação, da educação financeira, também acho que teve aquela coisa, como eu falei, do exagero monetário, também tem um exagero para o outro lado. Aí normal, as redes permitem isso, qualquer pessoa, o cara lá sei lá, puxa vida, cartomante, e começa a falar, olha, e aí faz uma rede, as pessoas, não, o cartomante disse que é bom comprar a Petrobras agora. Pô, o cara viu lá sei lá, na borra do café, também do outro, né, eu acho que aí vai se ajustando, normal. Aí quando veio a pandemia, aí todo mundo ficou em casa, e todo mundo ficou... cripto é engraçado que isso é pior ainda, né? Porque como é um negócio novo, o que mais tem de cripto é especialista de investimento cripto. Vocês poderiam dar uma palavrinha aqui sobre quais vocês acham que vão ser as criptos que mais vão crescer nos próximos 12 meses? A gente, cara, não tem a menor condição de eu dar uma opinião em cima disso, né? Não, loucura, né? E eu vejo cada análise, cara, no YouTube sobre cripto, de cada figura. Eu acho que as pessoas que mais aí se dispõem a fazer esse tipo de análise hoje são as pessoas que menos entendem do mercado. Porque quando você entende que é um negócio completamente, a gente principalmente, né, mais do que o mercado de ações e o duro é que em cripto o cara tem voz, porque é aquela análise de boteco mesmo, você tá trocando ideia com um amigo, tomando cerveja. Porra, eu acho que esse negócio vai subir pra caramba por causa disso, eu vi na borra do café, e também minha filha de 5 anos fez um gráfico lá no desenho que faz sentido a parábola que ela desenhou lá. Eu acho que a preço vai subir 150%. Só que o cara tá falando isso com uma comunidade ali. E as pessoas estão agindo em cima disso. Eu acho assim, no final, acho que o grande desafio hoje é entender de onde vem essa informação, né? Isso aí é uma educação financeira de verdade ou simplesmente alguém falando uma gororoba lá para ter mais engajamento nas redes? Né? Exato. Tanto que até agora, né, a gente estava sentado há pouco conversando sobre isso, né? No nosso papel enquanto projeto de trazer educação cripto de verdade, e não em cima de especulação, de dizer o que você deve fazer ou como você vai investir, mas explicar fundamentos do mercado, né? Que eu acho que isso falta ainda muito e tem muito espaço para aprendizado. E no setor de cripto, que eu acho interessante também, que eu percebo que a gente está se aproximando muito da forma de analisar potencial de cripto como é do mercado tradicional. Antes era muita a festa do caju mesmo. Tipo, pô, lançou Shiba, valorizou, pô, que legal. Criou não sei o que lá, a moeda do Bolsonaro subiu. Tipo, é loucura. Loucura, Baseado em quê, cara, que esse negócio subiu? Baseado numa fã, na doideira mesmo. Agora, a gente está começando a ver um pouco mais um movimento, e é uma coisa que a gente fala aqui desde o começo, sempre bateu. Cara, você gosta de tradicional, ações, mercado tradicional? O jeito de você analisar hoje é muito parecido com o de cripto também. Olha a empresa, olha o projeto, olha quem está por trás. Os econômicos da coisa. Não é porque é legal, porque está na moda, porque o Neymar fez gol, vamos lançar o token do gol do Neymar. Não, tipo, tem um porquê, tem gente por trás de peso. Cara, analisa um projeto... Hoje dá para fazer isso. Analisa um projeto cripto do jeito que você analisaria um papel. Hoje dá. Antigamente não. Antigamente era mais difícil, porque não tinha muito projeto com começo, meio e fim. Mas hoje tem. Então, eu percebo que cripto caminha para ficar muito parecido com o mercado de ações. Eu acho que essa parte da brincadeira cripto, né? Vou investir em uma aqui que pode estar valendo 10 mil amanhã, ou pode estar valendo menos 10 mil... Tudo bem, vai continuar existindo. Mas eu acho que a separação, porque hoje está tudo meio que no mesmo bolo. Né? Então, se você tem ali 10, 20 criptos que não servem para nada, mas estão pegando um bololô do momento ali, estão crescendo, e aí você tem 3, 4 projetos super sérios que estão em queda, porque estão acompanhando o mercado, estão construindo coisas por trás, as pessoas esperam que os dois caminhem da mesma maneira. Eles não entendem que tem uma diferenciação. Eu acho que essa diferenciação parte da regulação do mercado, e que com o tempo também o mercado vai ficando mais maduro, os investidores que entram, a gente percebe que tem uma maturidade maior, então eu acho que tem uma mudança muito positiva aí para acontecer no mercado. Faz parte da evolução, eu acho que isso é natural. Eu acho que é legal que até acelera essa evolução, né? Porque como é um negócio mais fácil de você entrar, eu acho que até acelera essa evolução. E é tudo muito rápido, né, cara? Com cripto é tudo muito forte, muito rápido, muito
extremo. Então, o cara aprende rápido. Então, por bem ou por mal, né? Exatamente. Pega rápido. Caio, muitíssimo obrigada. Conversa Foi um super prazer, gostosa. Foi super legal, foi ótimo. Traz muito conhecimento para a gente, né? Um pouco mais do mercado tradicional de investimentos e como isso se linka também com tudo que a gente está fazendo aqui. Um prazer ter o nosso conselho, um prazer ter você aqui. Valeu mesmo, Caio. Obrigada mais uma vez. Obrigada para todos que estão assistindo e até a próxima. Até o próximo IBIXcast.